Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Eu sou a Clarissa Ferreira, doutora em etnomusicologia, e hoje eu tô aqui com as gurias gaúchas, Ariane Mota e Adriana de Los Santos, e a gente vai falar um pouco, já vamos direto ao papo, que são umas gurias, tem um grupo já há algum tempo de música regionalista, dentro, né, desse segmento da música regionalista, que é tão marcado pela presença masculina, né? Então, já vamos começar o papo aqui, porque a gente tem muito assunto hoje para conversar. Então, boa noite, gurias. Boa noite aos ouvintes. Obrigada pelo convite para a gente estar aqui debatendo esse assunto que é muito importante e que poucas pessoas falam sobre isso, né? É verdade, já estamos levantando aí algum tempinho agora essa bola, né? Estamos batendo uma bola por aí sobre isso. Quem sabe mudando algumas cabecinhas, né? Mas é isso aí. Então vamos começar. Queria saber como é que foi o início de vocês com a música, com qual instrumento, como é que chegou a música regional gaúcha também. E vocês são naturais de onde? Quem começa? Eu sou a Adriana, né? Sou natural da cidade de Guaíba. E meu início da música, acabei iniciando assim através do meu pai, que comprou um acordeon, deixou em casa. E eu fui me interessando e ele acabou me colocando para estudar, né? Quantos anos tu tinha? 11 anos. E aí depois comecei a participar de alguns rodeios, festivais. E depois, em 2005, tive o convite para entrar para o grupo que era As Gurias, na época, né? Que foi, então, a primeira banda a se destacar, a primeira banda do Sul de gurias tocando música de fandango com bota e bombacha, né? De bota e bombacha. Que ano foi? 2005. E foi a ideia de quem, assim? Foi de um radialista, né? Que ele teve a ideia de formar esse grupo só de mulheres. Daí ele foi juntando uma daqui, uma dali, ninguém se conhecia. Daí ele juntou eu, a Adri, a minha irmã tava junto. E mais... no início eram 7, né? No total. 7. Uma banda grande. E deixa eu falar de mim então. Eu sou a Ariane Mota, né? Eu sou de Campinas, São Paulo. Mas não sabia. Eu só nasci lá em 86 e em 92 vim pra cá. Então, né, praticamente cresci aqui. Sim. E assim, na música, meus pais sempre ouviram de tudo em casa, né? Tudo mesmo. Então, eu cresci assim, sem nenhum preconceito musical. E eu e minha irmã... Desde criança, assim, ela começou a tocar violão com 7 anos e a gente cantava, assim, em tudo que era lugar. E depois, com 15 anos, a gente decidiu formar uma banda e daí eu comprei meu primeiro baixo. Daí a gente ficou tocando. Durou alguns anos isso, até que chegou 2005 e a gente foi pra essa entrevista. Daí a gente se conheceu, aí começa o caminho da banda, né? Que daí é o trabalho profissional... Na música, né? Que já faz um tempo, né? Desde então. Quantos anos? 2005, 13 anos. 13 anos, bastante. Mas antes da gente chegar nessa fase juntas, fiquei com algumas dúvidas. Quando tu começa a tocar acordeon, é o gaita de botão, né? Gaita de botão. Sempre foi desde o início... Sempre foi... Na verdade, eu falei acordeon porque o meu pai comprou uma gaita piano. Na época era uma gaita piano que ele comprou. E aí eu comecei a tentar tirar algum som dela. Só que na época a gaita não tinha um professor em Guaíba, assim. E... que meu pai tivesse achado, no caso, né? E a gaita piano é muito grande, eu sempre fui muito pequenininha, muito magrinha, e eu não sei por que meu pai resolveu, então, mudar da gaita ponto, da piano, comprar uma gaita ponto. Aí comprou a gaita ponto e me colocou para estudar com um professor, que foi o Sadi Cardoso. Ah, que legal. E nesse primeiro momento, qual é o repertório, assim? Era música regionalista? Eu começava a aprender principalmente tchubilia, né? O seu Sadinho ensinava muito tchubilia, música do cancioneiro gaúcho, assim, instrumental, da gaita ponto mesmo, né?
e tinha algumas músicas do Seu Sadi. E então eu estudei 2 anos, quase 2 anos com ele, né? Fiquei estudando lá, aí aprendi bastante música instrumental, assim, desse nosso cenário gaúcho aí, que vem bem antigo, né? Porque o Seu Sadi mais ou menos foi da época do Tio Bilia, então era mais ou menos da mesma época, então aquelas músicas daquele tempo era o que o Seu Sadi nos passava. Ah, sim. E eu percebo que a forma de aprendizado do acordeon aqui no Rio Grande do Sul é muito pela transmissão oral, né? Vejo pelos gaiteiros como eles aprendem um determinado repertório muito da audição e tirando de ouvido. Isso também se deu contigo ou você tinha um estudo por partitura? Não era por partitura, era totalmente oral, né? Mostrando ali como que tem que ter, qual o botão que aperta, né? Como que se encaixa aquele botão do teclado com o baixo. Assim era o método com a de escuta ensino, bastante. Com a escuta. Que legal. Aquele era o método de ensino dele. Que massa. E Ariane, teve desde uma infância aqui, né, no Rio Grande do Sul. E como que foi o contato com o surgimento da banda, o do convite, né, para entrar nas... assim, então, os meus pais ouviam muita música, inclusive música gaúcha, né? Mas, assim, eu não tinha nenhuma preferência, assim, isso, aquilo. Quando eu comecei com a banda com a minha irmã, a gente tocava de tudo, assim, era rock, reggae, pop, era tudo que a gente gostava, né? Mas aí depois, quando surgiu esse convite, eu pensei assim, é uma chance de eu crescer e eu aprender uma coisa nova, porque pra mim a música ela é uma coisa que mexe com o sentimento, assim, então independente de que estilo ela for, ela vai mexer com alguém de alguma maneira, então isso pra mim já era o suficiente pra fazer isso. Sem restrições, né? Sim. Maiores, que legal. Pois vamos ouvir uma música, quem sabe agora, Vamos. que para os ouvintes, que não sei se sabem, mas as gurias lançaram dia 20 de setembro, essa data bem simbólica para a cultura gaúcha, né? Eu também lancei um single nessa data, então foi bem significativo, eu acho, esse dia, né? E justamente porque é o dia da Revolução, a gente pode tocar Somos a Revolução. Ótimo, que eu tive o prazer de participar, a convite das gurias, junto com a Valéria também, a cantora Valéria. Então vamos ouvir Somos a Revolução, Gurias Gaúchas. Humilhadas, maltratadas, já cansamos de apanhar. Desaforo pra casa nós não vamos mais levar. Assim não vai ter jeito, nos trate com respeito. Abaixe o preconceito e tudo mais será perfeito. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Deve ser fraca, será que topa? Um homem meu não vai ver isso. São mulheres que jogam, mentes fracas pensam isso. Não estamos mais sós, o movimento ganhou força. Ninguém quer lá, minha voz mexeu com uma, foi com todas. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Cada gaúcho bravo, destemido, seja irmão ou marido, foi uma mulher que pariu, ouviu? Alambrador, capatazou, patrão, com ou sem amor ao chão, foi de um ventre que saiu. Sentiu? Se é pra falar de braço forte, se é no fio do bigode, escuta. Trata com respeito as mina. Para de chamar de China, troca ideia sobre um som. Não proíbe no festiva, acolhe como irmão. Aceita a autonomia, poder da criação. Não gera só a vida, não espera no galpão. As mina também faz canção. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Mulherada, esqueçam a competição. Nós não somos rivais, somos a revolução. Vai te arrepender de levantar.
Esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia da Rádio da Universidade. Eu sou a Clarissa Ferreira e estou aqui hoje com a Ariane e com a Adriana. E a gente está batendo um papo, falando sobre essa atividade musical na música regionalista, né? A partir de uma ótica feminina, nesse universo marcado por representações do masculino. E agora as gurias estavam contando sobre esse início, né, na música e a partir de seus instrumentos também. E chegaram até a esse encontro, né, que foi na primeira banda, que o nome foi As Gurias. Então, eu queria que vocês contassem como é que foi essa atividade durante esse tempo, em quais lugares tocavam, qual público, como é que era, se existia algum tipo de preconceito quanto ao gênero, né, já nesse tipo de ambiente. Vocês tocam muito baile, né, baile gaúcho. Não, assim, no início a gente tocava bastante em baile, né? Hoje a gente quase não faz, a gente faz mais festa aberta, né? Uhum. Mas no início era bastante... Pub. Festa assim de baile. E... Claro, né, o preconceito, assim, como foi a primeira banda de mulheres que surgiu mesmo, as pessoas ficaram muito espantadas, assim. Uhum. E a reação foi, às vezes, muito boa, às vezes muito ruim. Mas a gente, como nós 5 éramos muito unidas, assim, a gente enfrentou tudo trina boa, assim. A gente, não, vamos lá, vamos fazer com bastante força, assim. E aos poucos a gente foi tendo a música reconhecida, né? Uhum. Ao invés de um pré-julgamento sobre por que a gente estava ali em cima do palco. As pessoas muitas vezes julgavam antes da gente subir. Depois que ouviam um show, não, tá, é legal, entendeu? Elas tocam mesmo. É uma coisa cultural, assim, tipo, a pessoa, até mulheres faziam isso, né? Deixa eu tirar meu homem daqui, que ele não pode ver isso, sabe? Nada a ver, as coisas... Era um pensamento de que, assim, mulher subiu no palco, ela vai fazer alguma, sei lá, vai ser vulgar, sabe? Uhum. Vai apelar. E a gente foi mostrando que não, que a gente quer mostrar música, a gente quer fazer música, quer expressar nossa arte, né? E trabalhar, né, também é um meio, claro, né, de trabalho, sim. A música que... Fico pensando quanto tempo foi negligenciado das mulheres, né? Hoje a gente vê as mulheres atuando nas rodas de samba, por exemplo, né? Em todos os sambas, vários grupos de samba que antes existiram eram predominados... também, né? A unicamente... maioria das coisas eram assim, né? É, verdade. E ainda bem que hoje se fala muito nisso, até porque só do fato de tu estar falando já faz a pessoa refletir realmente, será que eu não estou errada? Será que o meu pensamento não é muito antecipado sobre isso? Porque a mulher também pode fazer música, sabe? E isso é triste, que em alguns países no mundo, ainda hoje, a mulher é proibida de fazer música, né? Ela não pode subir no palco, só homem pode. Isso é muito triste, né? Porque a mulher é um ser humano que também tem sentimentos, também tem expressões, ela quer... mostrar alguma coisa, talvez ela seja uma artista e imagina tu não poder fazer isso, né? Totalmente. É triste, né? É triste, E também é uma das coisas que eu fico pensando, né? Sobre como é importante também essa representação para outras mulheres verem, né? Que vocês estão tocando. Como é que vocês percebem isso? Vocês devem ter ouvido já de outras gurias que chegaram e se sentiram representadas, né? Imagino. Como a gente, desde o início, assim, 2005, a gente tá falando de 13 anos atrás, mas 13 anos atrás era uma época bem diferente. E era uma época diferente, e eu acho até que talvez melhor que a de hoje. Parece que hoje tá tudo mais chato, tudo tá sendo mais julgado, não sei se é em função do Facebook, da internet, que vem as informações. Todo mundo tá ali para julgar e não para ajudar. Então... Naquela época, como a gente surgiu como uma grande novidade, né? Claro que tiveram os julgamentos, a gente sofreu muita coisa, mas assim mesmo foi muito positivo tudo, porque muitas meninas depois vinham até nós e diziam, que legal, tipo, eu comecei a tocar gaita porque eu te vi tocando gaita, ou eu comecei a tocar baixo porque eu te vi tocando baixo, ou enfim, a baterista também, né, chegava, então teve muita, eu acho que a gente serviu um pouco de referência para muitas gurias que tinham vergonha, talvez,
de achar que uma mulher não poderia subir ao palco e se mostrar ali tocando. Então, ou algumas gurias que tocavam sozinhas em casa e pensavam, é só eu, então eu não vou procurar mais ninguém. Sim. Tipo assim. E aí depois surgiram outras bandas de gurias que vieram falar com a gente, a gente montou por causa de vocês e tal, daí a gente ficou bem feliz, né? Ah, que massa, né? Isso vale a pena, né? Tudo. Passar por tudo. Eu toquei uma época em festivais, né, de música nativista, e seguidamente nas cidades, assim, que eu ia mais de alguma vez, vinha alguma menina dizer que começou a aprender a tocar violino, assim. Então a gente vê que a representatividade é muito importante, e né? as mulheres precisam disso, né? De pessoas que é possível. que tomem a frente pra mostrar que é possível, né? Porque Total. é importante isso. E a gente sabe, né, nesse ambiente da música regional tem algumas restrições, né, em algumas visões mais conservadoras, de alguns concursos dos festivais nativistas, também as apresentações do movimento tradicionalista gaúcho, né, de toda umas normas de como deve ser praticado e como deve ser exposta essas referências, né, relacionadas com a cultura gaúcha. E uma delas é a indumentária, né? Que é muito interessante pensar que a forma como é mostrada, às vezes, é mais importante de como soa, né? A gente estava falando em off sobre o caso do Galpão Crioulo, né? De um músico do... Como é que é o nome do grupo? De Osório? Cantadores do Litoral, obrigada, professor. Que aconteceu toda uma polêmica, né? Não foi por causa da música, mas foi pela forma como ele estava vestido, né? A gente já sabe que essa é uma questão que vem há muito tempo e não muda o roteiro, é sempre uma questão e fica sempre nessa parte de uma representação estética e às vezes não se analisa a música nem o que se quer dizer, né? Queria perguntar para vocês se vocês já sofreram algum preconceito ou se foram proibidas, como com a entrevista com o Gabriel Romano, ele contou algumas coisas que já não pôde tocar em alguns lugares por não estar devidamente puxado, né, de acordo com as normas. A gente, assim, a gente já estava sendo diferente por usar bota e bombacha, né? Naquela época já era uma coisa super diferente, assim, e que muita gente nos julgou por isso. Até e logo depois... Era uma época, assim, que não tinha tanto, assim... Não tinha, tu tinha que achar uma bomba... Não, e até a questão de achar uma indumentária. Ou, tipo, tu queria tocar de bombacha. Mas pra te achar uma bombacha era difícil. Eram poucas... Recém estavam começando a surgir as marcas no mercado. Então, tudo dificultava, assim, né? Então, isso a gente já era diferente por isso, né? E aí... bom, aí tem aquela história que a gente não pôde tocar também, né? Sim, teve duas histórias. Nós chegamos num CTG em Viamão e um calor, eu acho que 40 graus estava, não sei, um verão daqueles dias quentes. E uma menina da nossa banda, guitarrista, tinha tatuagem e tinha piercing. Tá, eles fizeram tirar o piercing e fizeram ela se cobrir com um poncho pra tocar, mas um poncho. Com 40 graus. Uma palhinha fininha, um poncho. Era sacanagem, né? Tipo assim, por que tu fez essa tatuagem, né? Vou te judiar. Tipo isso. E aí ela teve que colocar, ou fazia isso, ou eles não deixavam tocar. E a outra ocasião que aconteceu, acho que foi em São Borja, né, Ari? Acho que foi em São Borja, não lembro assim. Foi pro lado da fronteira, que nós chegamos pra tocar. E a nossa camisa tinha um mínimo decote, mas um mínimo, né? E ali já foi um problema. Não deixavam nós tocar, queriam que a gente colocasse pala e mais... Tudo é pala, eles querem, tudo é pala, né? Teve um caso que eu... A solução é um pala. Teve um caso que eu tava com uma blusa que aparecia, tipo, 2 dedos, assim, da barriga. Eles já queriam botar o pala também. Né? A burca gaúcha. Quase a burca. Não, e é estranho porque, assim... É um mundo que a gente, quando a gente entrava, assim, naquela época num CTG, por exemplo, assim, as pessoas nos olhavam, parecia que a gente era ET, sabe? E era uma sensação mesmo. O Circo de Soleil tava porque, assim, tipo assim, sabe aquela cena que tá todo mundo conversando e rindo, aí entrou na porta, todo mundo parou e olhou, é muito estranho. Isso a normalidade. CTG da fronteira, aí a patroa fez a gente se retirar. Tipo assim, tá todo mundo olhando, por favor. Nos levou até a secretaria do CTG e disse como que nós vamos resolver isso. Aí eles vieram com lenço, pala. Nossa, é uma repressão, né? É muito... É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, né? Sim.
Porque acaba não sendo acolhedor, né? Com quem tá porque vindo. assim, eu e a Ada, a gente sempre debate isso, porque a gente, assim, a gente não se considera... se a música gaúcha for regra, se for pra seguir tal regra e tal regra, a gente não é música gaúcha. Se for pra ser assim, a gente não é. A gente se considera música cultural livre. A gente gosta de algumas coisas da tradição, a gente gosta de tocar vaneira, chamamé, milonga, e a gente acha legal, se a gente achar legal botar um rock no chamamé, por exemplo, a gente vai botar, entendeu? Porque a música precisa dessa fusão, não existe uma regra pra tu expressar o que tu sente. Imagina, tu tá com vontade de fazer uma coisa e tu não vai fazer porque existe uma regra até pra fazer música, que a música é totalmente expressão de sentimento. Como é que tu vai fazer isso? Né? Até porque eu acho que tudo que tem regra tá errado. Eu acho que ainda mais na forma cultural. É a mesma coisa que um pintor. Aí tu vai dizer pro pintor, não, tu tem uma regra pra pintar esse quadro. Tu não pode expor tu não pode expor tua ideia, o que tu imagina, tua imaginação. Não, tu tem uma regra pra seguir. Sim, já fica castrado lá no início, né? É interessante mesmo. Eu até ia te perguntar como você se define, mas essa definição foi ótima. Acho que já tá. Até, inclusive, a gente criou uma página que se chama Música Cultural Livre. E a gente está divulgando para as pessoas que se identificam como a gente. Porque eu acho que chega de MTG, chega de gente querendo pôr regras. Eu acho que se querem pôr regras, então ponham as regras aonde eles acham que deva ser, mas não interfiram nos outros meios. Né? Eu acho que cada um tem que respeitar o seu ambiente, né, a sua história. Se o CTG acha que ele tem que respeitar o MTG, todas aquelas regras, que eu não sei como que foram criadas, que na verdade a gente sabe de onde foram criadas e foram tiradas, mas por que tanta regra, o qual eu vejo, sinceramente, que escorreu o jovem do CTG e os CTGs viraram taperas. É o que eu vejo hoje. Porque eu acredito assim, tem que ter, a minha opinião, tem que ter o baile regional, que tu vai chamar um conjunto regional para tocar, que eu gosto também, aí que tá a questão, eu gosto também. Se tiver uns serranos tocando, eu vou lá, vou ver, vou aplaudir, porque é um conjunto, né, que fez história aí no Rio Grande. Faz o baile com serranos. Mas se quiser ter um baile mais alternativo, vamos dizer assim, com uma banda que vai tocar machixe ou vai tocar outro estilo, faz também, dá essa opção do jovem poder entrar pro CTG, pelo menos ver como que é um CTG por dentro. Que não é tão... Ditadura, assim como parece, né? E eu acho que todas essas regras afastam. E eu vejo isso porque eu converso muito com os jovens. Até porque eu tenho muitos alunos jovens. E eu conversando com eles, muito eles me retratam isso. Eu parei de ir no CTG porque tinha a regra tal para entrar, porque tem muita... Se eu quero dançar é cheio de regras. Porque... Então é assim. E a mesma coisa que eu acredito assim, não me estendendo muito no assunto... Como, isso é uma coisa que eu sempre me questionei, desde que eu comecei a tocar gaita. Como que é taxado que tem que dançar assim, 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 assim? Se tu vai num baile hoje, gaúcho, todo mundo dança igual? Não, né? Não. É uma forma de padronizar, né? Mas que tem uma forma de controlar, né? De controlar pessoas a gostarem de uma certa cultura, mas isso é errado. Porque, por exemplo, se vem, que nem a gente estava falando aquele dia, se vem um turista pra cá, ele não quer saber de regra. Ele quer entrar no CTG e ele vai ouvir uma vaneira, que é uma coisa alegre, ele já vai sair dançando do jeito dele. Sim. E aí vai chegar alguém lá e vai dizer, não, peraí, para de dançar, porque tá errado. Esse teu lenço não tem tanto sabe, tamanho. a pessoa tem que gostar da arte porque ela quer, não por imposição, né, ou regra. Claro. E até perguntar pra vocês quanto a essas... proibições, né, que às vezes são veladas, às vezes são não é tão explícito, né, que é muitas vezes da forma como se vai soar e da forma que é aceito que isso vai soar, né. Eu vou chegar à pergunta, que é o disco de vocês, quem produziu foram vocês, né? Vocês duas ou teve mais alguém? Não, foi nós. Praticamente mais a Ariane que produziu assim o disco. E eu fiquei pensando, né, nesse álbum Salve as Anitta, se teve alguma preocupação, mas pelo que tu fala, eu acredito que não, né? De quanto a soar mais regional, ou quanto a ter essa temática, ou até trazer essa temática até para ser uma questão, né? Para levar uma reflexão das mulheres dentro desse segmento, né?
Então, eu queria te perguntar como é que foi esse cuidado, se teve essa preocupação quanto ao soar gaúcho nesse álbum. Não teve preocupação com isso, porque, assim, a gente sempre trabalhou, até, inclusive, desde 2005, né? A nossa banda, todas as gurias, depois elas foram fazer outros projetos, e a gente seguiu, mas sempre com a mesma ideologia. A gente vai fazer o que a gente quer fazer. E sempre foi assim. Então, esse CD também. A gente fez o que a gente queria fazer, as músicas falando o que a gente queria falar, tocando do jeito que a gente queria tocar, não tinha regra nenhuma, sabe? Todo mundo ficou bem à vontade, assim. Sim, mistura gaita com cuíca e tudo, e tá tudo certo, né? Não, e rap. E fica legal, né? Pra te ver. Às vezes as pessoas têm medo, assim, ai, será? E se eu fizer isso? Ainda mais no meio gaúcho, assim. Ai, se eu fizer isso, será? Meu Deus, será que eles vão... aquele medo, assim, de tu tá fazendo uma coisa diferente, de evoluir um pouco, não tem porquê, sabe? Tu tá aqui pra viver tua vida, pra mostrar tua arte, e se ficar legal, ficou, e se não ficar, tu refaz. É assim que é a vida, é a arte, é assim. Não tem esse peso todo, né, que se coloca, ainda mais é cultura, é brincadeira, né, é outra... Não, e às vezes, eu já conversei com alguns músicos, por exemplo, que às vezes eles querem fazer uma coisa a mais ou uma coisa diferente, porque a maioria dos músicos vem de outros estilos também, né? E às vezes eles querem misturar e... Aí esse meu amigo falou, eu achei legal o CD de vocês por isso, porque, por exemplo, às vezes eu quero fazer, e até no show de vocês, que vocês botam bastante guitarra distorcida, às vezes algumas coisas de rock, e às vezes ele quer fazer isso na banda dele e não pode, porque existe uma regra, não, a gente é música gaúcha, a música gaúcha é assim, 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 aí, pô, bloqueia já virou, E pra nós a música gaúcha é a música que a gente faz aqui porque a gente tá no Rio Grande, mas não se define como tem que ser com tais instrumentos ou tais, sei lá, informações, né? Legal. Vamos ouvir mais uma, então? Qual que Acho que a gente tá falando do preconceito. A gente pode falar a gente pode tocar a música Gurias Gaúchas, que ela fala um pouco sobre isso, sobre a mulher que faz... Ela tá no meio gaúcho, assim, na lida, na música, mas sofre preconceito. Vamos lá. Gurias Gaúchas, né? Isso não é coisa Cadê de o mulher. playback? Lugar de mulher Elas é na tocam cozinha. vestidas Vocês assim? tocam bem pra uma mulher. Somos mulheres independentes, abaixa esse dedo, respeita a gente. Batemos de frente com muita coragem, é a tradição com a modernidade. Ela monta e laça, domina mundo afora, se criou na lida, laço e espora. Ela não foge à luta, é guerreira, ela puxa, não basta ser mulher, tem que ser guria gaúcha. Tem uns até que dizem essas gurias são benachas, mas onde já se viu uma guria de bombacha? Abre tua cabeça, vambora na garupa, é a paixão da tradição com a força da mulher gaúcha. Gurias gaúchas, somos mulheres independentes, abaixa esse dedo, respeita a gente. Batemos de frente com muita coragem, é a tradição com a modernidade. Ela monta e laça, domina, manda fora, se criou na lida, laço e espora. Ela não foge à luta, é guerreira, ela puxa, não basta ser mulher, tem que ser guria gaúcha. Tem uns até que dizem essas gurias são benachas, mas onde já se viu uma guria de bombacha? Abre a tua cabeça, vambora na garupa, é a paixão da tradição com a força da mulher gaúcha. Gurias gaúchas, somos mulheres independentes, abaixa esse dedo, respeita a gente. Batemos de frente com muita coragem, é a tradição
Voltamos ao programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu sou a Clarissa Ferreira e eu tô aqui com as gurias gaúchas. E a gente vai seguir o papo. Então, a gente estava falando sobre feminismo na música regional. Esse assunto que ainda tá, né, quente. Tem umas pessoas que ainda não estão aceitando, mas a gente vai, aos poucos, né, mostrando a que viemos, né, gurias. E então, falando nisso, queria saber como é que é essa relação no cotidiano musical de vocês. Se tem outros homens que fazem parte da banda também. Na gravação ainda a gente é uma cadeia produtiva muito majoritariamente masculina, né? Então eu queria saber como que se dá essa relação, se tem alguma hegemonia de algumas pessoas, às vezes que a gente não consegue colocar opinião, né? Porque é um pouco... Porque é mulher. Então, sobre isso, como que é essa experiência? Sim, ó. Não deixa de existir o preconceito, né? Ainda bem que a nossa equipe que nós trabalhamos, ela é uma equipe muito cabeça aberta e que os meninos respeitam muito a nossa opinião. E a gente conseguiu trabalhar em conjunto. E esse CD, ele tá com uma energia muito boa, assim, que a gente gostou muito, porque justamente por isso. Porque todas as pessoas que participaram, os convidados, tava todo mundo na mesma sintonia, na mesma energia que a gente queria fazer esse trabalho. Então, com a nossa equipe, a gente não teve esse problema. Até porque, se algum músico da nossa equipe tem algum preconceito... Tá fora. Tá fora. É bem simples. Sim. Ou se tem, pelo menos respeita, né? Sempre respeita. Mas a nossa equipe realmente ela é muito de boa, assim. É bem tranquila. Mas a gente assim, já tiveram várias pessoas que nos cercaram, assim, produtores, músicos, outras pessoas... que já foram muito preconceituosas, assim, de não ouvir, não querer saber, de te encarar, de debater de frente, te xingar, porque tu é mulher, por que tu tá me falando isso, sabe? E era bem assim. Então, é uma coisa assim que tu pensa, a gente tá... Olha em que ano a gente tá, né? E existe isso ainda. Da pessoa, por ser mulher, tu já tá sendo... subestimada, né? Subestimada então. de tudo, né? Imagina a gente... e isso tanto por homens quanto por mulheres, tá? Tipo assim, a gente vem desde 2005. Então, assim, a gente tem uma certa experiência com algumas coisas, com algumas questões de administração da banda, de colocação de repertório. E mesmo assim, né? Mesmo assim, não era o suficiente. Tipo assim, vocês não são ninguém, eu não aceito a opinião de vocês, quem vocês são vocês para falar alguma coisa? Era bem assim, então é uma coisa muito gritante, assim, o preconceito, e às vezes ele vem velado, né, de uma forma que mais sutil, né, que a pessoa finge que tá sendo legal contigo, às vezes assim... o contratante, ele tem a opção de contratar gente ou uma banda de homens, que ele não conhece nenhuma das duas bandas. Nunca viu tocar. Ele, na dúvida, ele prefere a banda de homem. Já aconteceu várias vezes. Sim. E aí vem aquela desculpa, mas é só essa vez, depois eu chamo, nunca mais, entendeu? É aquele medo, é mulher, eu tenho medo, o que elas vão fazer lá em cima, sabe? Tipo, é ridículo, né? É ridículo. É brabo. Mas estamos aí, né? Resistindo. E sobre... eu ia perguntar pra vocês... se houve em algum momento, porque eu vejo que o repertório não foi sempre em toda a trajetória autoral, né? Eu acho que é o primeiro disco autoral. E vocês faziam composições de outras bandas e algumas da própria Tia Music, né? Que dá pra definir assim, como um gênero musical. E aí eu queria saber de vocês, porque a gente sabe que tem em algumas características, às vezes, no repertório da Tia Music, que a questão de gênero é um pouco colocada, né? Sim. Bastante colocada, né? Falando assim, mais diretamente. E aí eu queria saber como é que foi esse repensar do repertório pra vocês, como que se deu isso e quando que se deu essa nova reflexão, assim. Pois é. Sobre a mensagem que estava sendo transmitida, né, nas músicas. Então, acho que foi em 2016 ou quase 2017 que a gente conversou, né? Vamos fazer um CD, vamos fazer um novo CD. Mas a princípio não ia ser um CD autoral, ia ser um CD
com músicas, regravações e tal. Aí eu falei pra ela, Adri, vamos pensar numa coisa nossa, né? Daí essa ideia ficou meio assim, meio de canto, né? Tá, aí surgiu aquela polêmica da Shanna Miller, que saiu no teu blog, né? E daí tá... É igual eu vou falar pra quem tá ouvindo, né? Que às vezes as pessoas não sabem. Foi uma discussão que a gente trouxe, que eu trouxe no blog, na verdade, desde 2015, falando sobre representações da mulher na música gaúcha. E também fui problematizar sobre o Festival da Barranca, que acontece há mais de 45 anos, e é proibida a presença de mulheres. É um festival de composição de música gaúcha. E aí, ali, eu ouvi algumas críticas aos textos, mas muitas reflexões, né, vindo de ambos os lados, assim, de pessoas do próprio segmento, e homens e mulheres. E aí, no ano de 2016, a Shanna Miller escreveu um texto, que na coluna do Galpão Crioulo, no site da Globo, né, e também na Zero Hora, que foi uma discussão também sobre essa questão, convidando os colegas músicos a pensar, e que foi uma reflexão trazida pelo blog, né, alguns anos antes, mas que foi uma ficha que caiu ainda algum tempo depois. E, não, foi sobre isso. Os textos estão lá no Gauchismo Líquido, quem quiser, que é o meu blog, que já está desde 2014 no ar, quem quiser acompanhar, e também os textos sobre a Shanna, também escrevi depois sobre uma reflexão sobre tudo isso, enfim. Sim, e ela falava justamente sobre o machismo na música gaúcha, né? E aí eu achei muito legal esse debate, porque muita gente dizia assim, não, mas não existe, né? O que ela tá falando? Mas aí é que tá, é aquele preconceito velado, né? Ele existe. E mesmo que as pessoas digam que não, ele existe. E aí a partir desse texto, eu pensei assim, mas também a mulher fala que existe, mas ela não tenta mudar isso. Né, a mulher gaúcha. Então, por que a gente não muda isso? Por que a gente não fala o que a gente quer falar? Por que a gente não faz músicas falando o que a gente quer falar? Daí a gente vai estar mostrando o que a gente pensa. Aí eu comecei a fazer algumas músicas, a Alice fez algumas também, e assim a gente foi montando, até que a gente fez um financiamento coletivo, né, no início do ano, e aí a gente conseguiu gravar esse CD, que foi lançado dia 20 de setembro, Salve as Anitas, o nome, né? Em homenagem a Anitta Garibaldi, né? Uma heroína. Muito legal. Tá disponível, né? Tá no nosso canal no YouTube e no SoundCloud, por enquanto. Ótimo. Acho que uma última pergunta que eu fiquei muito curiosa é saber as referências, o que vocês escutam de música, o que vocês gostam. Se tem alguma artista mulher que inspira vocês. E a tua irmã é do grupo Mulamba, né? Sim. Não, eu ia falar, é difícil assim, porque eu sou uma pessoa que ouço muita coisa mesmo. Às vezes eu acordo e eu quero ouvir reggae, daí eu coloco Armandinho, às vezes eu quero ouvir samba, pagode, eu ouço Revelação. Eu sou muito fã de um monte de coisa. Mas assim, ultimamente eu tenho ouvido bastante músicas mais sobre isso, sobre a mulher, assim. Então, eu ouço bastante Mulamba, né? Francisco Elombre e algumas outras artistas assim que dão um recado muito importante, né, sobre a mulher. Eu acho que hoje é um debate importante isso, né? A mulher não pode se calar, não pode ficar quieta, porque se existe preconceito, ela tem que falar. Total. Não, e vale lembrar, né, a frase da Simone de Beauvoir, que fala que a gente nunca teve tantos direitos como mulheres, mas também nunca tão perto de perdê-los, né? Então é uma luta constante, é muito verdade, né? A gente vê o retrocesso que a gente tá... Sim. E quanto mais a gente fala, mais os retrógrados vêm e falam como vocês estão falando? Eles estavam quietinhos, porque ninguém falava. Sim. Mas agora existe um afronto grande entre as duas partes. Mas não adianta, a mulher existe... O negro existe, o gay existe e são minorias, mas existem. Que nem são minorias, né? Não são, mulheres não são maiorias. E aí é que tá, dizem que são minorias, mas peraí também, né? Tipo, são vidas, são pessoas, aonde já se viu uma pessoa de determinado estilo, perfil, querer comandar todo o resto? Não existe isso, né? Totalmente. Não é por aí o caminho, né? O caminho é com respeito, com amor, né, gurias? Acho que a gente tá chegando ao fim. Que pena. Vamos fazer outro dia pra conseguir esse papo.
Então vamos ouvir a última música. Queria agradecer vocês. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer, uma felicidade. A gente agradece. Quem quiser conhecer nosso trabalho, vai lá no nosso site, guriasgaúchas.com. E lá tem todos os links para ouvir CD e tal, conhecer mais a banda. Isso aí. Então tá, obrigada. Esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. É antiga cultura que carrega de tratar pra menos todas elas. Desejamos pra sempre o inverso, mas ainda se vive esse verso. Quero dar a despedida como deu a Saracura, o ciúme da mulher com um chicote que se cura. Ela só quer lavar fogão pro fogo da injustiça apagar. Se entrega não. Ela só quer limpar o chão onde o preconceito pisar. Ai, ai, ai. Ela só quer lavar fogão pro fogo da injustiça apagar. Se entrega não. Ela só quer limpar o chão onde o preconceito pisar. Ai, 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 Por certo, eu fui criada pra ser dona de indagações. Não sou só uma fêmea que nasceu pra enfeitar fogões. Tenho sonhos e são muitos, sou assim mulher gaúcha. Sou passarinho desse mundo, não me segura a lapuxa. Ela só quer lavar fogão pro fogo da injustiça apagar. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento